Então, estamos em Parashat Emor. Sobre Parashat Emor, nós encontramos algo muito interessante. O que nós encontramos com relação a Parashat Emor diferente das outras Parashiot, que está escrito mais uma vez a palavra leimor, emor, diga, dizendo, para dizer. Ou seja, em geral, sempre que a Torá nos diz, Vayomer Hashem no Moshe leimor, disse Hashem para Moisés, dizendo. O que significa dizendo? Para que Moisés diga para o povo judeu. Hashem, Vayomer Hashem vai daber, Hashem no Moshe. Hashem falou para Moisés, leimor, para dizer para o povo judeu. Mas desta vez, na nossa Parashá, a Parashá fala mais uma vez a palavra dizendo. A Torá nos diz, fala mais uma vez para dizer. Onde se encontra isso? O versículo fala, Vayomer Hashem el Moshe, Emor el Bnei Aharon, disse Hashem para Moisés, diga para os filhos de Aharon, ve'amarta alehem, e diga para eles, Emor el Kohanim Bnei Aharon, diga para os Kohanim, filhos de Aharon, ve'amarta alehem, e diga para eles. Duas vezes, Emor, a Torá está se repetindo, a Torá está sendo redundante. Emor el Kohanim Bnei Aharon, ve'amarta alehem. Diga para os filhos de Aharon, falou Hashem para Moisés, diga para os filhos de Aharon e diga para eles. Então, diga para eles está mais uma vez, porque a Torá repetiu e diga para eles. Então, como nós falamos, em geral, primeiramente, o primeiro dizer é para que Moisés dissesse aos Kohanim. Então, ao que se refere o segundo e diga para eles? E diga para eles não pode ser que se refere a Moisés dizer para eles. Porque com relação a isso, a Torá acabou de nos dizer, Emor el Kohanim, diga para os Kohanim, filhos de Aharon, Bnei Aharon. Então não pode, então não se refere a isso que a Torá está repetindo, diga para os filhos de Aharon mais uma vez. A Torá acabou de nos dizer isso. Então na realidade se refere, explicam nossos sábios uma coisa muito especial, muito bonita, que isso se refere sobre uma mitzvah dos Kohanim. Os Kohanim, eles digam para os filhos deles. Que eles digam para os filhos deles. Então, a segunda vez que a Torá está nos falando e diga para eles, se refere que os Kohanim digam para eles, quem é eles? As crianças, os menores de idade. Então nós devemos ler o versículo, Vayomer Hashem el Moshe, Emor, diz Hashem para Moisés, Emor el Kohanim Bnei Aharon, diga para os Kohanim, filhos de Aharon, para que eles, ve'amarta alehem, para que eles, e diga para eles, enfim, para que eles digam para os seus filhos menores. Quer dizer, é uma interpretação rabínica. Enfim, eles interpretam dessa maneira a intenção do versículo. Que o versículo, quando fala e diga para eles, se refere na realidade aos Kohanim maiores de idade, os Kohanim adultos, que eles digam para os seus filhos menores de idade. Ou seja, o que a Torá está nos ensinando? A responsabilidade que os maiores de idade têm pelos menores. Que aqueles que são maiores de Bar Mitzvah têm por aqueles que são menores de Bar Mitzvah. Essa é a responsabilidade. E o que seria... O que nós aprendemos? O que seria essa responsabilidade? Daqui derivam nossos sábios uma lei que é proibido uma pessoa maior de idade fazer com que um menor de idade de idade ele peque. Quer dizer, ele peque. Fazer com que dar para ele qualquer coisa que seja um pecado. Então não pode causar, enfim, dar para ele uma coisa que é uma aveira. Por mais que uma pessoa que é katan, por mais que uma pessoa que é menor de idade, ele em si não tem a obrigação de cumprir que ele é isento das mitzvot. Uma pessoa, enquanto ela não é maior de idade, ela é menor de um katan, uma pessoa que é katan, ele é isento das mitzvot. Enfim, não tem a obrigação, a obrigatoriedade de seguir as mitzvot. Mas mesmo que não haja, mesmo que não tenha obrigatoriedade, então, por assim dizer, se ele fizer sozinho,
não estaria incorrendo em nenhuma aveirá, não haveria, por assim dizer, um problema. Ele está dizendo, mas a pessoa mais velha, o adulto, seria proibido para o adulto ele ir lá e dar uma coisa que é proibida, que seria proibida, que é uma aveirá, ele dar isso daqui para um katan, para um katan fazê-lo, para o katan fazer aquela ação. Então, por exemplo, daqui, no nosso caso, o kohen mais velho não poderia dar uma coisa que é impura, enfim, diretamente para que o katan iria se impurificar através dela. Os kohanim têm uma proibição de impurificação, eles não podem se impurificar. Então, um kohen mais velho, maior de idade, adulto, teria a proibição de colocar na frente do katan, do kohen pequeno, uma coisa que irá impurificá-lo. Colocar na frente dele, enfim, algum bicho que seja, algum bicho morto, nevelá, que seja tamé. Não, aqui na verdade, aqui no caso seria especificamente com relação a falecido. A tomada do kohen seria a princípio especificamente com relação ao falecido. Então, enfim, quer dizer, obviamente estou aqui, mas a gente está, mas enfim, levá-lo para um cemitério onde que ele iria entrar lá e iria se impurificar. Então, o kohen teria a responsabilidade de não fazer isso. Ele não poderia. A Torá está dando essa, para assim dizer, mais uma aveirá, né? A proibição do kohen mais velho levar o kohen katan, que é o kohen menor de idade, para o cemitério e fazendo com que ele se impurifique, fazendo com que ele irá se impurificar nesta situação. Está colocando na frente dele uma situação que irá impurificá-lo, que seria uma haverá para ele. E a Torá está nos ensinando que o mais velho tem uma responsabilidade com o katan. E daqui deriva-se, na realidade, que em todas as leis se deriva esta ideia que a pessoa mais velha não pode fazer com que dar na frente, né, colocar na frente do katan a aveira. Então, por exemplo, não pode, enfim, dar para ele na frente dele do katan uma coisa que não seria kasher. Enfim, dar para ele uma coisa que seria tarefa, uma coisa que seria proibida, assur, seria proibida de dar para ele, tanto no kasher, enfim, qualquer mitzvah, tanto no Shabbat, enfim, dar para ele uma coisa que seria proibida de fazer lá no Shabbat. Teria essa proibição, enfim, de você estar dando na frente dele uma coisa que é proibida. Se ele faz por ele mesmo, se ele está fazendo não porque, aí já é uma outra questão. Mas pelo menos, aí, enfim, se tem uma mitzvah, de você educá-lo também. Mas aí pelo menos, se ele está fazendo por ele mesmo, já é um segundo nível, um segundo tema. Agora, dar para ele diretamente, isso incorreria, isso acarretaria nessa proibição da Torá. E isso é interessante que a Torá, ela na verdade, ela nos diz isso daqui em três lugares. A Torá nos diz em 3 lugares esta ideia da proibição de você dar para o katan na frente dele para fazer uma aveirá. De você dar na mão dele, na mão do katan, uma aveirá. Onde a Torá nos diz, primeiramente a gente acabou de ver, essa primeira lei com relação ao kohen, que o kohen tem a proibição de dar para o seu filho katan, é algo que irá impurificá-lo, mas em mais 2 lugares, com relação a sangue e com relação a bicho, a proibição de comer insetos. E é interessante isso daqui, enfim, insetos, né, enfim, ou shratzim, que nós chamamos, enfim, inclui em geral insetos, mas shratzim seria na realidade, tem também, enfim, moluscos, insetos, por assim dizer, bichos da água, e bichos da terra e bichos que voam também. Mas, enfim, aqui seria mais, vamos chamar assim, insetos da água, insetos da terra, enfim, shratzim. Então teria essa proibição a Torá também nos diz lá, com relação a shratzim e com relação a sangue, a proibição de você dar um inseto, enfim, para um katan, você dar para ele de comer um inseto, enfim, isso incorreria nessa proibição. E assim também com relação a sangue, você dar para o katan sangue para ele beber. Enfim, existe a proibição na Torá de beber sangue,
existe a proibição na Torá de comer inseto. E com relação a essas duas, a Torá também nos ensina essa proibição do mais velho dar para o Katan, tanto o inseto, tanto o sangue. Por que existem essas proibições que parecem absurdas? Porque pode falar, porque seria absurda, pode falar. Porque eu não consigo imaginar. Talvez seja limitação minha de imaginação, mas eu não consigo imaginar uma situação em que uma pessoa normal, nem o Katan, mas uma pessoa normal tome sangue ou Entendi. coma um inseto. Não, inseto até eu consigo imaginar porque na China eles comem, né? Então, mas ainda assim é meio estranho. Mas certo. O sangue... Sim. Consegue me explicar? Não, na verdade é uma pergunta, enfim, que faz parte do Talmud. Assim, quer dizer, é uma pergunta que ela faz sentido. Mas nós encontramos já no Talmud justamente a ideia, um pensamento com relação a essa ideia. Assim primeiramente, por mais que a Torá, obviamente, então, por mais que seja alguma coisa que a pessoa não faria, por mais que realmente seja algo que a pessoa não faria de qualquer maneira, quer dizer, que ninguém faz. Então é pertinente a sua pergunta, mas por outro lado, a Torá quer proibir isso. Então, por mais que não haveria necessidade de proibi-lo, mas, enfim, se a pessoa fosse fazer isso, se a Torá não proibisse, não teria proibição, vamos chamar assim. Então a Torá precisa colocar uma proibição, enfim, para que se a pessoa for, no caso, a pessoa fazê-lo, então ele vai estar incorrendo numa proibição. Se a Torá não fosse colocar uma proibição, então, a princípio a pessoa não iria fazer, mas se a pessoa fosse fazer no final... É porque eu perguntei porque... Sim. Como assim? É falta de conhecimento meu com relação às coisas que aconteciam no passado? Bonito, pode ser, eu sei que no passado existia, por exemplo, conjurar os mortos numa época lá que tem em livros de estudos. Então, por exemplo, poderia ser muito bem uma proibição advinda de lá, né, que veio de lá, porque alguns povos praticavam para meios de rituais. Certo, então, por isso foi proibido para que, né? Sim. Né? Mas está certo também. Sim, não tenho nem dúvida. Sim. Então, quer dizer, que teria, enfim, naquela época, a pessoa, sim. Certo? Que por mais que hoje pareça absurdo, sim. Né, por exemplo, conjurar, essas coisas de conjurar também, para mim, é absurdo, mas teve uma época que existiu, né? Então, não é porque certo. Hoje não existe que eu vou... viver numa bolha e dizer nunca existiu, não. Certo. Existiu, por isso que a gente estuda, né? Sim. Que é proibido. Obrigado. Mas a pergunta é boa, enfim, a pergunta é que o Talmud faz essa questão. Enfim, o Talmud ele aborda isso. Mas como você trouxe agora, enfim, que poderia haver situações que, enfim, que grupos eles faziam isso, enfim, culturas, enfim. Tá. Na verdade, como você falou também, que na China então, eles também bebem sangue de cobra, por exemplo. Enfim, até dizem que sangue de cobra é algo que faz bem. Enfim, eles têm... Enfim, tem a cultura no Vietnã, enfim, se eu não me engano. Então, existe. Mas, de qualquer maneira, o Talmud sim aborda isso. E o Talmud traz uma... Primeiramente, então, existe essa ideia da Torá proibir para que se torne uma proibição. Senão, não teria proibição. Apesar que a pessoa não ia fazer de qualquer maneira, mas... se ela fosse fazer, enfim, não ia incorrer Então, primeiramente, mesmo que é quase impossível da pessoa fazê-lo, a Torá precisa colocar a proibição. Agora, a segunda ideia que o Talmud traz é que, por mais que realmente a pessoa não faria de qualquer maneira, a Torá quer dar mérito para o povo judeu. A Torá quer dar mérito para o povo. Então, ao a Torá colocar isso daqui como uma proibição, e você cumprir isso daqui, porque você não está tomando sangue, não está comendo inseto, então você está ganhando mérito. Então a Torá quis, na verdade, proibir para dar mérito ao povo judeu numa coisa que seria tão fácil deles fazerem. Sim. Uma coisa que eles fariam de qualquer maneira, que eles obviamente não iriam comer insetos, não iriam comer... tomar sangue. Isso o Reveldá fala. Reveldá fala isso aqui. Se o povo, ele fala isso aqui justamente essa ideia que você falou. Se o povo judeu não ia comer de qualquer maneira,
o povo judeu não está certo, não vai tomar sangue, enfim, não vai comer inseto, porque a Torá precisou, é uma coisa que qualquer, que assim ele expressa, é uma coisa que qualquer pessoa, que a alma da pessoa tem nojo por isso, que a alma da pessoa, enfim, a pessoa, ela, em geral, a pessoa ela tem uma certa repugnância, né? Repugnância é algo repugnante, enfim, algo que a pessoa tem um certo nojo por isso. Mas, então por que a Torá precisou proibir? Para dar mérito para o povo judeu. Apesar que ele já era algo que eles já cumpririam de qualquer maneira, mas para dar mérito a eles e para nos ensinar que mesmo uma coisa que seria tão fácil, que é mais uma coisa que eles já iriam cumprir, mas mesmo Hashem quer falar aqui para dar mérito ao povo judeu e para falar que mesmo que é super fácil, agora isso aqui faz parte da mitzvah. Então, por assim dizer, a gente não sabe o valor de uma mitzvah, enfim. Por um lado, sem dúvida que o valor da mitzvah vai de acordo com o esforço da pessoa. Enfim, existe sem dúvida essa ideia que o valor da mitzvah vai de acordo com o esforço. Mas por outro lado, aqui a Torá quer falar que mesmo que não haveria nenhum esforço para a pessoa cumprir essa mitzvah de não comer sangue, de não comer inseto, ela vai receber. Já vai receber por isso um mérito. Já vai receber por isso uma recompensa. Mas assim, agora existe uma outra opinião, na verdade, são duas opiniões. Com relação ao inseto, todo mundo concorda que inseto seria algo que ninguém come. Que seria algo que é um pouquinho, assim, minha amiga Mara, estou falando Talmud. Que assim, inseto seria uma coisa que a pessoa, em geral, as pessoas têm nojo. Então, perfeito, todo mundo concorda que não haveria por que a Torá dizer, enfim, essa é a ideia que nós acabamos de falar. Mas, com relação a sangue, existe uma opinião que fala que, na verdade, o povo judeu estava super acostumado em tomar sangue. São duas opiniões no Talmud. Uma que falou isso que eu acabei de falar, que também fala com relação ao sangue que é uma coisa repugnante, mas uma outra opinião que não. Que por algum fim, que era uma coisa comum tomar sangue e o povo judeu estava, por assim dizer, chatuf, eles estavam 100% envolvidos com tomar sangue, estavam 100% envolvidos com a cultura de beber sangue. Essa é a opinião de Rabi Yossi, se eu não me engano. A opinião de Rabi Yossi, se eu não me engano, seria que, enfim, que a pessoa, o povo judeu estava chatuf, estava 100%, enfim, envolvido com essa situação de beber sangue, e por isso... E aí, então, por isso a Torá precisou falar pra gente para essa proibição. Quer dizer, era justo ou era uma coisa que eles estavam muito envolvidos. Em vontade ou em prática? Não, em prática e em vontade. E que por isso a Torá então veio proibir o povo judeu, certo? Então, enfim, é interessante essa... E aqui que é interessante é porque justamente nessas três coisas a Torá nos diz. A Torá poderia dizer em outras leis, esta lei que não pode dar para o Katan, esta lei que você não pode dar para uma pessoa, para um menor, poderia falar em outra situação. Porque a Torá ela quis falar justamente nesta situação, nessas três. Podia falar com relação ao kasher, podia falar com relação ao Shabbat. Enfim, outras proibições. A Torá escolheu falar essa lei justo com relação a... apesar que a gente aprende daqui com relação a todas as outras situações, nós aprendemos daqui desta situação, enfim, desta lei, a gente aprende também para todas as outras. Então não é que é somente nessas três. Dessas três a gente vai aprender para todas as outras averot que não pode. Mas o próprio fato que a Torá nos falou nessas três situações, isso deve ter alguma... Qual seria o motivo que a Torá escolheu essas três para nos ensinar esta lei, que a partir destas três a gente aprende para toda a Torá. Mas por que justo nessas três? Certo. E aqui aí justamente o Rebbe nos traz essa ideia. O Rebbe traz essa ideia que a gente acabou de comentar. Com relação a shkatzim, a insetos, o povo judeu estava 100% afastado, né? Enfim, repudiava. Então esse é o diferencial. Esse é o diferencial que existe com relação
a essa virada de inseto, é que a pessoa em geral tem uma certa repugnância, enfim, algo que a pessoa não... O sangue é o contrário. O sangue é algo que, no caso, a pessoa estaria muito envolvida, de acordo com essa explicação que nós acabamos de trazer. Essa segunda opinião, enfim, essa outra opinião que nós acabamos de trazer. E o que a Torá ela quis nos ensinar nessas situações? Então, o Rebbe, para explicar isso, ele nos traz o sentido espiritual da questão. Nos traz a ideia espiritual que está envolvida aqui. Qual a ideia espiritual? Qual a ideia que está envolvida nessa situação? O que significa como você traz espiritualmente falando essa mitzvah? O que você acha? Essa mitzvah, espiritualmente falando, que você não pode dar para uma pessoa menor de idade. O que significa isso? A responsabilidade, o que é uma pessoa grande e menor, falando no sentido espiritual? Educação? Mas o que... Tá bom. O que seria uma pessoa grande, espiritualmente falando? Grande e menor no sentido espiritual. Uma pessoa que tem conhecimento judaico, uma pessoa que é mais próxima do judaísmo. E uma pessoa pequena, que seria um katan, uma pessoa que está mais afastada no momento do judaísmo. Certo? Então não é no literal. Não, é no literal, só que o Rebbe está trazendo aqui no sentido espiritual. Entendi. O Rebbe está trazendo aqui no sentido espiritual, que grande aqui seria uma pessoa que ela tem mais conhecimento judaico, que ela está mais conectada, enfim, com o judaísmo na prática. E a outra pessoa que está mais afastada do judaísmo no momento. E obviamente quem está mais afastado pode estar mais inclinado e propício a praticar. Sim, mas a ideia é... Mas aqui que a gente está falando agora, que o mais velho, ele tem responsabilidade com relação ao menor de idade. Claro. Então, trazendo para o sentido espiritual aqui, o que isso significaria? Que a pessoa que sabe mais, a pessoa que ela tem